todos. Vamos dar início ao workshop BISAG, Modelagem e Mapeamento de Processos, que será ministrado por João Eduardo Silva e João Nóbrega. Ambos atuam na DIM, Consultoria Empresarial, a única a ser reconhecida 6 vezes nacionalmente como empresa júnior de alto impacto. A participação no programa de treinamento 2.2022 e trainee de destaque durante o período. João Eduardo Silva é graduando no 6º semestre de Administração na Universidade de Brasília. Acho que mutou, João. Acho que você está mutado. Começa tudo de novo? Não, faz pouco tempo que você se mutou. Começou a falar dos tópicos do João aí mutou. Beleza, então. João Eduardo Silva, vou até ficar de olho no microfone aqui, é graduando no 6º semestre de Administração na Universidade de Brasília. Atuou em atividades e cargos como membro do Grupo de Trabalho de Melhoria Contínua, assessor de treinamento, Sales Development Representative e consultor de projetos, sendo um dos responsáveis pela execução de projetos como mapeamento e redesenho de processos no BISAG para a Agência Espacial Brasileira e análise e plano de negócios para a Zona Criativa. João Nóbrega é graduando no 8º semestre de Administração na Universidade de Brasília. Atuou em atividades e cargos como membro do Grupo de Trabalho de Recrutamento e Seleção, assessor de treinamento e consultor de projetos, e sendo um dos responsáveis também pela execução de projetos de mapeamento e redesenho de processos no BISAG, para a Agência Espacial Brasileira, e análise e controle financeiro para empresas da comunidade do Distrito Federal. Agradecemos aos ministrantes e a todos que se inscreveram e informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração e pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat e elas serão respondidas tanto ao longo da palestra quanto no momento mais reservado ao final, que também vai visar tirar as dúvidas de todos. Participem da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis e as doações podem ser entregues para a comissão organizadora no Auditório Verde da FACE ou nos nossos pontos de coleta. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora passamos a palavra aos ministrantes João Eduardo Silva e João Nóbrega. Beleza, vamos espelhar aqui a tela rapidinho. Conseguem ver a tela, né, galera? Sim. Sim, beleza. Então, como o João já apresentou um pouco aí, hoje a gente vai falar sobre o BISAG, né, sobre modelagem e mapeamento de processos. A gente agradece a oportunidade e a presença de vocês também. Então, vamos nessa. Opa. Bom, então me apresentando de novo, eu sei que o João já passou aí, mas eu sou o João Eduardo, tenho 21 anos, sou estudante de administração, entrei no 2º semestre de 2020, meio na pandemia ali. Entrei na empresa Júnior no 2º semestre de 2022, junto com o João. Atualmente sou consultor de projetos. Como ele falou, tenho experiência, né, quando se fala de BISAG e de modelagem de processo. Eu e o João, a gente fez parte do projeto que chama STAR 2, que é um mapeamento e desenho de processo para a Agência Espacial Brasileira, né, a AEB. Beleza, continuando. Me chamo João Nóbrega, tenho 22 anos. Antes do João, entrei em 1.20, né? Há um tempinho já. Entrei na empresa Júnior, na DIM, em 2.22, sou consultor de projetos. E como eles já falaram, eu participei também do projeto STAR, que foi um projeto de mapeamento e redesenho para a agência espacial. Projeto que está durando desde o começo do ano. A ideia é que perdure até o final do ano, espero que não ultrapasse esse período. E é isso, vamos começando então. É legal falar que esse projeto é em conjunto com o SEAG, né? Então, isso, com os professores aqui da UNB, exato. Bom, legal. Agora aqui na DIM, né, nós somos da DIM, a gente tem uma tradição de fazer um check-in. Então, podem abrir o microfone mesmo, sei que o João pediu aí, mas a gente quer um pouco dessa interação com você. Então, assim, para quebrar um pouco o gelo, se você pudesse ser um CEO de qualquer empresa, qual seria essa empresa e por quê? Aí eu preciso de voluntários aí. Ninguém vai falar? Pode falar. Pode falar, Rafa. Eu seria da Coca-Cola, porque eu sou viciado em Coca-Cola e é isso. Eu acho uma empresa muito da hora. Boa. Mais alguém, galera? Pô, massa. Eu se eu fosse, eu acho que eu seria da Logitech. Eu sou muito fã da Logitech. Eles são uma empresa bem focada assim, em desenvolver tudo que é mais top, né?
no que eles vão. Então, se eles vão para games, eles desenvolvem o hardware mais top do mercado. Se eles vão para trabalho, assim, também tudo do top. Então, acho que eu queria ser da Logitech, e você, João? Pô, não sabia que eu ia ter que responder, deixa eu pensar. Mano, acho que seria da Nike, porque eu sou muito fã de esporte, muito fã de futebol, então acho muito maneiro todo o processo deles, desde o começo, desde a parte da criação de produtos até o produto final, acho muito maneiro. Aí, assim, pensando agora, né, pensando na Nike, na Logitech, na Coca-Cola, o que essas empresas têm em comum quando a gente fala de modelagem, né? Todas elas têm uma modelagem de processo muito certinho, então todas elas, desde o processo de fabricação até o mais alto nível, todo mundo sabe o que precisa fazer e como tem que fazer. Eles têm, ou modelado, ou tem um sistema de ERP que já tem tudo isso mapeado e tudo isso automatizado, né? Então, iniciando aqui, né, vou passar um pouco pela agenda antes, eu já falar o que são processos, a importância de mapear eles, a diferença entre atividade e tarefa, o que a BPMN, né, que é o Business Process Management Notation, né, a anotação do BPM, os elementos básicos do BPM. A gente vai mostrar um pouco também dentro do Bizarre como funciona o fluxo, alguns desperdícios e boas práticas que a gente vai estar passando para vocês. Então, começando assim, né, o que são processos, né, antes da gente entrar mais a fundo na modelagem. Então, processos podem ser descritos como um conjunto de atividades, né? Então, é tudo aquilo que vai ter, como a gente fala, né, o processo tem um input, tem um processamento, né, vem de processo e tem um output. Então, toda essa lógica a gente chama de processo, né? Então, tem algo que inicia esse processo e é algo bem específico. Existe algum tipo de processamento, seja informação, seja matéria-prima, e depois tem um output. Isso a gente chama de processo, né? Esse processamento, né? Seja de dados, enfim. Beleza, continuando, o João já introduziu para vocês um pouco o que seria essa questão de processo. Aparentemente pode parecer um pouco genérico demais, mas vocês vão entender que fica bem prático no final, né? No final da apresentação, a ideia é que vocês consigam realmente já estar mapeando o processo, independente de qual seja. E aí, falando para vocês um pouco sobre a importância desse mapeamento e quais são os objetivos deles agora, a ideia é que, a partir do mapeamento, seja possível você visualizar o processo por inteiro. Então, assim, muitas empresas, principalmente empresas de pequeno porte, empresas que não são muito desenvolvidas ainda, acabam que não têm essa visualização do que acontece em cada etapa da sua venda, da sua compra, do seu serviço que seja. Então, isso acaba dificultando, talvez, fazendo com que a empresa perca tempo, perca dinheiro, perca recursos, coisas evitáveis por um desperdício que acontece por não mapear esse processo. E com isso, como eu falei, né, a questão de identificar problemas que acontecem nele, a gente vai estar falando também sobre tipos de desperdício que podem estar acontecendo, para poder esses recursos serem otimizados. Consequentemente, também, que o processo seja melhorado, todas as áreas sejam alinhadas. E, além disso, também, outro ponto muito importante que acontece nesse mapeamento é que, no futuro da empresa, a partir dessa gestão de conhecimento e gestão de processos, os novos funcionários, os novos colaboradores daquele local consigam entender como é que funciona. Então, beleza, imagina que você tem uma empresa e você precisa ensinar aquele funcionário como que acontecem as coisas. Normalmente, a gente sabe que não é de um jeito muito prático e muito efetivo. Então, a partir do momento que a gente tem o processo já mapeado, é só a gente mostrar para aquele funcionário, a gente identificar o que acontece passo a passo e vai facilitar bastante. E aí, por fim, né, a ideia, ao final de todo o processo, de todo o mapeamento, de todo o redesenho, é que aquele processo seja efetivo, otimizado e prático para a organização, beleza? Pô, legal. Agora falando aqui um pouco mais sobre o mapeamento, né? Quando a gente vai começar a mapear, seja o processo que for, a gente tem diversas ações que acontecem durante o processo. E quando a gente vai falar de modelagem de processo, a gente não vai começar a mapear, por exemplo, ligar o computador, abrir a planilha do Excel, preencher coluna tal. Isso na modelagem não é útil, porque senão você vai ter mapeamentos gigantescos se você for mapear exatamente cada tarefa que você está fazendo, então ligar, preencher coluna tal, isso. Não. A atividade é elaborar relatório. Dentro de elaborar relatório, tem outras açõezinhas que já estão implícitas, que seria você estar com o computador funcionando, você abrir a planilha que está, o relatório, isso pode ser até indicado, né, qual planilha está sendo feita, mas não, de fato, cada tarefa. Então, ligar o computador, então, enfim. Então, acho que deu para diferenciar um pouco da atividade, que é elaborar o relatório, ao invés de ligar o computador. Isso, o João quis dizer que, por exemplo, quando a gente está mapeando, para não ficar muito complexo e ter informações desnecessárias, a ideia é que a gente mapeie só atividades, né? Isso, exatamente. Então, a gente não olha para a tarefa quando vai mapear. A gente olha mais para as atividades. Beleza, continuando, diferenciando um pouco a questão de informações, né? A gente tem a diferença entre BPM e BPMN. BPM seria a questão de gestão de processo, não seria de fato a anotação.
Então, é mais relacionado à metodologia com que a gente vai estar executando toda essa questão de coleta de informações, gestão de processos, sequência de como acontecem essas coisas. E a anotação, de fato, no BISAD, que a gente vai estar fazendo, se chama de BPMN, que seria esse modelo de notação, que é Business Process Model and Notation. E aí seria a notação gráfica específica, com padrão estabelecido, com funções, o João vai mostrar para vocês a questão das funcionalidades, de todos os desenhos que acontecem nos símbolos e desses padrões específicos, como eu já falei, né? Bom, eu acho que é legal comentar aqui também que, por exemplo, o BPM você pode fazer em qualquer lugar. Então, tem gente que usa o Canva e usa, por exemplo, você pode ligar algo que faça sentido para a sua organização e está tudo bem. No entanto, foi criada uma anotação para que essa linguagem, né, possa ser compartilhada entre diversos pontos, né? Então, por exemplo, o SEAG ele consegue se comunicar com a EAP porque existe uma linguagem que está acordada entre os dois que eles conseguem ver. Né? Se o SEAG, por exemplo, acha que assim, de uma forma X, de mapear uma forma melhor do que a forma Y e a EAB não entende depois, não valeu de nada o mapeamento. Então, para isso que veio essa notação, né? Para juntar e todo mundo está falando a mesma língua quando fala de modelagem. Seria meio que um manual, né? Manual de Exato. acontecer. Bom, legal. Aqui agora, passando um pouco sobre os elementos básicos, né? Então, assim, a gente não vai entrar muito a fundo, a gente sabe que aqui é um pouco mais inicial, né, esse workshop, mas, assim, os eventos iniciais, eles têm esse quesito verde aqui, normalmente é o start, né? Então, tem um início simples, a gente tem início que ele só inicia com uma mensagem, então, por exemplo, chegou um e-mail para mim me avisando que eu preciso fazer tal coisa. Então, a partir daquele e-mail, então, a gente representa esse e-mail como uma mensagem que está chegando, né? Tem um tempo, então deu o tempo certo. A gente começa o processo, né? O processo tem o start, tem o sinal, dependendo do sinal, normalmente isso aqui é mais usado em indústria, tem o mood, pode acontecer de várias formas, enfim. A gente tem também as atividades, então tem a tarefa simples, essa aqui é a que a gente mais utiliza. Tem também como você colocar, né, mas as outras especificações, mas assim, normalmente você consegue especificar isso de outras formas. E aqui tem o evento final, que é normalmente representado com vermelho, isso dentro do BPMN, né? Aqui também a gente tem os gateways. O que é um gateway? Na verdade, basicamente ele é uma tomada de decisão. Então, sempre que você tiver algum tipo de dois outputs, digamos assim, né? Por exemplo, precisa ser avaliado um relatório. Esse relatório está ok? Então, ele continua o fluxo dele, já passa para a assinatura do presidente, com caminho número 1, caminho número 2. Ele não está ok. Precisa voltar e ser revisado novamente. Então, normalmente é isso que o gateway faz. Ele está fazendo meio que uma separação do processo, né? Para ver, poxa, esse aqui, ele está indo num caminho X, então ele continua por esse caminho X, ou ele está indo para o caminho Y, então ele vai ter que voltar. É basicamente isso. E aqui também a gente tem os conectores, então toda vez que a gente tem uma tarefa, então, como eu falei, elaborar uma planilha, elaborar um relatório. E aí depois tem outra atividade, é enviar o relatório. A gente lida essa atividade com uma linha reta, né? Uma setinha totalmente preenchida. Quando é apenas uma mensagem, então não necessariamente o processo está indo para aquela próxima atividade, para aquela próxima área, mas existe um fluxo de mensagem. Então eu precisei conversar, né? Adquirir alguma informação daquela área, então a gente retrata com uma linha pontilhada. E aqui, esse terceiro e último é um pontilhado que não tem setinha no final, que é basicamente uma associação. Você pode fazer diversas associações. A gente não utiliza muito, assim, na parte mais básica, mas é bom você já saber. Isso. Aí, resumindo para vocês, como o João falou, os que a gente mais utiliza seria o evento inicial verde, sem nada além disso, né? A questão da tarefa e também o gateway, esses gateways aqui, o exclusivo e o paralelo. Até porque às vezes não vale a pena ficar tão complexo, porque o cliente também precisa entender. Então a gente trouxe para vocês verem que tem muita possibilidade, né? Mas que a gente acaba não usando todas. Vale lembrar também que quando a gente fala de modelagem, nem sempre o cliente pedindo um mapeamento de processo, uma modelagem de processo, ele vai ter total compreensão do BPMN. Então, se você colocar algo muito complexo, mesmo que esteja na anotação, muitas vezes ele não vai saber. Então, tem que tentar ponderar isso para que no final seja compreensível. Isso é o mais importante. Exato. Legal. Aqui existindo agora, a gente vai streamar a tela aqui. Já está aqui. Tá bem, então. Legal. Então, a gente preparou aqui, porque querendo ou não, a gente quer que vocês saiam daqui sabendo mexer mais ou menos no BISAD, tendo alguma ideia. Então, vamos começar aqui. Aqui, esse elemento aqui é o que a gente chama de pool, né? Ou piscina. O que é? Basicamente, o processo ele vai se dar dentro dessa piscina, digamos assim. Aqui também é possível. Então, esses elementos aqui, né? Esse aqui é o de start, como a gente falou, esse aqui é o de atividade, esse aqui é o gateway, e esse aqui é o de finalização do processo.
Aqui também nós temos uma raia. O que isso vai fazer na prática, né? Eu vou colocar uma aqui. Basicamente, você pega, a raça é bem intuitiva de utilizar. E aqui ele cria uma lane, né? Uma raia. Para que serve isso? Muitas vezes, em algum processo, você vai ter mais de um componente, né, atuando. Então, vamos supor que seja a área, como vai ser o exemplo do João, a área administrativa e a área de gestão, a área financeira. E elas se conversam, né? Então, como a gente vai mapear um processo que perpassa por vários componentes? A gente pode estar colocando a raia para estar modelando que, de fato, esse processo chega lá e ele às vezes pode voltar, enfim, não tem problema isso. Aqui agora, passando um pouco para o que a gente pensou, a gente queria mapear um processo mais simples, que é um processo de lanchonete normal. Pensei numa lanchonete que vocês pensaram. Então, por exemplo, é muito importante a gente começar dando nome, né, para esse processo. Então, João, qual você pensou aí? Processo de atendimento e lanchonete. Então vamos... Bota no McDonald's. Processo de atendimento. Vou colocar boa. E aqui, no caso, quem que vai estar fazendo esse processo, João? Com atendente. Beleza, então aqui, não é bem uma área, mas é um componente, então é legal a gente botar atendente. Legal. Então, como a gente já falou, todo processo vai ter que ter um início, né? Então aqui realmente muito básico. A gente pode arrastar né? Peguei aqui, cliquei, arrastei com o botão esquerdo, e ele aparece aqui. Então, vou colocar início. Legal. Uma dica. Muitas vezes, eu cometi esse erro, né? Não é bem um erro, mas é para simplificar a vida de vocês. Muitas vezes a gente preferia pegar daqui e puxar como se a gente tivesse feito. Só que percebam que ele não vem direto com a seta, e às vezes a gente tentava pegar ele aqui, botar assim, e demora muito mais tempo. Eu vou mostrar um jeito aqui. Funcionou, pode ser feito dessa forma, mas existe uma maneira mais fácil. Quando você clica com o botão esquerdo em cima do componente de início, você consegue, tá vendo que aparece aqui uma atividade? Você pode pegar e arrastar, que ele já vai direto para a seta. Então, isso aqui facilita muito a vida, tanto para a celeridade do mapeamento, quanto para a compreensão, né, no final. Então, legal. João, aí, no processo de atendimento, qual que é a primeira tarefa que acontece? Beleza, então, o atendente tem que perguntar para o cliente qual que é o pedido dele, né? Porque, já vai abrindo aqui, porque eu acho que não vai caber tudo. Outra questão, visagem. Como a gente está dentro de uma piscina, né, a gente muitas vezes tem que aumentar, porque o processo é maior do que a piscina que vem naturalmente. Então, aqui é como se fosse uma forma mesmo, você consegue mexer ela, enfim. É bem intuitivo mesmo. Então já está maior. Pergunta. Outro detalhe importante que é um pouco de boa prática. Quando a gente vai estar modelando um processo, a gente sempre, todas as vezes, a gente vai colocar o verbo no infinitivo. Então, seja elaborar, perguntar, enfim. Então, nesse caso aqui é perguntar o pedido do cliente. Legal. Qual que é a próxima atividade, João? Aí outro ponto que normalmente acontece em lanchonetes é que assim, quando o cliente pede apenas o sanduíche, o que a gente faz, então? A gente vai lá e pergunta se ele quer o combo para estar crescendo ainda mais. Então aí já vai entrar aquilo que o João falou do gateway, que não é apenas uma opção. Então é o que a gente faz, a gente abre o gateway. De novo, não precisa vir aqui e puxar, porque ele vai sair sem setinha, tá? Exato. Então, clique aqui na tarefa e puxe, legal? Isso, aí então, a gente tem que escrever a pergunta, né? Legal, interessante. Uma coisa que a gente sempre coloca nos gateways é uma pergunta da divisão, né? Então, tá dividindo por quê? Porque então tem uma decisão a ser feita. Como é que a gente representa isso, João? O cliente pediu só o sanduíche? O cliente... Aqui não precisa ser no verbo infinitivo, tá? Pediu só o sanduíche. Então, uma pergunta, né? E aqui ela pode ter dois outputs, né? Então, isso. Pode ter um para cá, um para cá. Se ele sim, não, né? Isso, no caso a gente representa, podem ver que ele é bem intuitivo, você consegue também selecionar mais de um e mexer, ali juntos. Ele é bem simples. Então, aqui, o sim, né? Representando que o cliente pediu, se o cliente pediu só um sanduíche, o que acontece? A gente vai oferecer o combo para ele. Oferecer, né? Então, sempre no infinitivo, oferecer combo. Legal. E na passagem de baixo, se não? Aceitar o pedido e prosseguir. Então, aceitar o pedido. Legal. Estava comentando com vocês também, quando a gente está fazendo isso para uma empresa, não é tão fácil assim. Porque assim parece que é só ir despachando, mas é uma conversa, né? É uma investigação, assim, que você pergunta
e muitas vezes tem até uma dificuldade da outra parte, né, de não estar entendendo muito bem qual que é o intuito, então às vezes pega muito do macro, então, o cliente chega aqui e eu faço o pedido dele e mando embora. Não é bem assim, né, a gente tem que saber exatamente quais são os passos. Legal. Então, e agora, João? Continuando, eles vão se unificar, né? Eles vão se unificar. Como é que funciona isso? Separa e bota duas setas em um só. Legal. Ó, inclusive, outro ponto legal. Não necessariamente toda vez que eu puxar ele vai aparecer um novo. Se eu colocar ele numa nova, né, que eu já tinha criado, eles vão se juntar aqui como está representado. Legal. Então, ofereceu com, dependente se ele aceita ou não, vai continuar, né? Preencher o pedido no sistema. Exato, eles se separaram no começo, nessa questão se foi combo ou não, mas depois eles voltam. O sistema é o mesmo, não vão ser sistemas diferentes, então não tem por que a gente continuar nessa separação. Legal, acho que esse é um ponto que a gente pode falar, é que esse gateway, no caso, ele é exclusivo. O que significa isso? Ou é um, ou é outro. O cliente ele só tem duas opções, ou ele pediu só ou ele pediu como, nessa situação que a gente hipotética que a gente está falando. Se ele pediu já com um combo, já aceita o pedido e preenche no sistema. Se ele, né, no caso, pediu só o sanduíche, então vou reformular. Se ele pediu só o sanduíche, então a gente oferece o combo, então só tem duas opções. No caso, então, a gente pode estar aqui representando, ó, clique com o botão direito, aí tem como exibir marcador, mas tem também vir aqui como tipo de gateway. Então, existe o gateway paralelo, o gateway inclusive, enfim. São alguns que são um pouco mais avançados, mas normalmente, quando já não tem nada escrito, nada marcado aqui, já quer dizer que ele é exclusivo, mas você pode marcador. Perfeito? Legal. Agora, João, o que acontece depois de preencher o... Beleza, aí a gente preenche o pedido no sistema, né? O atendente vai fazer isso e agora a gente solicita a forma de pagamento para ele. Legal, porque aí o cliente vai ter que pagar, né? Então, a gente solicitar forma de pagamento. Isso. Bacana. Aí, continuando, a gente vai ter que separar a partir de um gateway de novo, porque para ele pagar pode ser ou por dinheiro ou por cartão. Atualmente tem Pix, etc., mas nesse exemplo a gente colocou só dinheiro ou cartão. Para facilitar um pouco. Isso. Legal. Então aqui vai ser um gateway também, né? Vai ser exclusivo, então a gente já pode vir aqui marcar, botão direito, exibir marcador. Legal. E qual que é... Se é dinheiro ou cartão, né? Isso. Dinheiro, cartão. Legal. Então aqui de novo ele tem, né? Ou é um ou é outro. Lorena, pode falar, Lorena. Cara, então, tipo, quando eu tava fazendo mapeamento de processos, eu fiquei muito na dúvida se eu tinha que fechar Gateway ou não. Tipo, vocês não fecharam agora. Foi porque passou despercebido ou porque realmente não precisa? Não, realmente não precisa. Por exemplo, quando você tem uma divisão, eles podem tomar caminhos totalmente diferentes. Então, às vezes, quando a gente fala de processos um pouco mais elaborados, vai ter uma decisão, vai ter uma análise, vai ter uma decisão que vai diferenciar muito o processo, que no final vai ter um output totalmente diferente, mesmo ele sendo o mesmo início. Então, nesse caso aqui, existem alguns gateways que, no caso, o paralelo a gente necessariamente precisa fechar. O exclusivo não necessariamente, porque como ele fala, é exclusivo. Então ele pode tomar caminhos totalmente diferentes, chegar a um output totalmente diferente, dependendo do que foi, né? Do que foi definido. Legal? Deu para entender aí, Lucas? Mas em relação ao símbolo, quando você fecha de novo necessariamente? Normalmente, eu entendi o que você está falando. Normalmente a gente, vamos supor que isso aqui fosse um gateway paralelo, né? Então a gente vem aqui, né? Então um gateway paralelo, aí vão ter vamos supor que tem, sei lá, duas opções que elas acontecem ao mesmo tempo. Isso, né? só explicando, né? O paralelo acontece simultaneamente. Isso, exatamente. O paralelo é quando existem dois outputs diferentes do gateway, só que eles são disparados ao mesmo tempo, né? São em paralelo. E vamos supor que aconteceu esses dois, no caso aí depois a gente vem aqui e fecha eles com outro paralelo. Porque uma hora eles têm que voltar para o processo. Exato. Então por isso que a gente tem que fechar obrigatoriamente esse caso. Então aqui, caso ele é paralelo, entendeu? Assim que a anotação manda a gente fazer quando é paralelo. Quando é exclusivo, não precisa. Ficou claro? Beleza, saquei. Obrigada. Nada. Bom, legal. Então, Vamos aqui, né? Sim, vamos ajeitar aqui. Legal. Aí agora, novamente, a gente vai ter duas opções aqui. Uma do dinheiro e a outra do cartão. Tá, então... Se for cartão. Aqui não necessariamente precisa ser sim ou não, tá, galera? Pode ser... Por exemplo, você pode mudar também a pergunta que for mais fácil para você compreender. Por exemplo,
É dinheiro? Por exemplo, sim. Se não é dinheiro, outros, enfim. Mas existiu cartão ou dinheiro, né? Então, a de cima aqui vai ser cartão, a gente definiu isso. Cartão. O processo de continua com seus cartão. E aqui dinheiro. Legal. O que acontece quando é cartão, João? Beleza, aí lá em cima, se for cartão, a gente vai colocar as informações na máquina, né, para o cliente poder estar pagando, porque tem todo aquele trâmite lá. Na máquina. Legal. E se for dinheiro? Boa, boa. Se for dinheiro, a gente vai conferir o valor, para não estar conferir o valor. recebendo à toa, né? Perfeito. Beleza, aí continuando lá em cima, já dá até para aumentar um pouco todos, mais para lá. Vou aumentar. Inclusive, outra dica, muitas vezes quando você está muito apertado aqui, você pode apertar Ctrl, como se fosse zoom mesmo, e dar scroll para baixo, que ele vai dar um zoom out aqui. Você consegue mexer de forma mais tranquila. Legal? Tá. E agora, o cartão, ele segue para algum... Não, ele continua, tem mais uns trâmites. A gente vai colocar realizar a cobrança. Já finaliza o cartão, né? Realizar cobrança. E finalizar o pedido do cliente no sistema. E aí... Finalizar o pedido do cliente no sistema. Legal. Tem mais alguma coisa aqui, João? Acabou, João, acredita? Então, a gente vem aqui, mesma coisa, tá, pessoal? Clica com o botão esquerdo e vai abrir essas opções, que são as mais utilizadas. A gente clica e segura, né? Acho que se você só clicar funciona, mas eu prefiro ter o controle da distância, para ficar mais visual. E pronto aqui, então, chegamos ao fim, né? Isso, aí lembrando que não é porque a gente terminou um lado do gate que a gente finalizou o processo, a gente tem que terminar lá embaixo também, considerando que seja dinheiro, né? Só vir, tá? Aqui tá no meu. Já foi, beleza. Legal. Beleza. Aí, considerando que seja dinheiro, a gente vai conferir o valor e, nesse caso, pode ter a necessidade de troco ou não. Então, a gente tem que colocar um gateway novamente. Legal. Tá mais embaixo aqui. A pergunta seria, a necessidade de troco? Legal, João. Deixa eu descer até um pouco mais, um espaço bacana. Se tiver necessidade, bom. Se tiver necessidade, pronto. Se tiver necessidade, a gente vai efetuar, né, a devolução do troco para o cliente. Efetuar. Opa. Devolução do cliente. E finalizar o pedido no sistema também. Esse aqui é o para caso seja. Isso, caso necessite de troco. Sim. Pessoal, outro ponto aqui que eu acabei esquecendo. Sempre que vocês terminarem uma etapa do mapeamento de processo, então acho que talvez aqui é interessante vocês estarem salvando, tá? Como esse aqui é o primeiro, mas eu não vou salvar, mas sempre vão estarem salvando porque o Visage é um pouco traiçoeiro nos computadores, então muitas vezes a gente já passou alguns perrengues de não ter salvado antes, quando poderia ter salvado. Então, assim, sempre que terminar uma etapa, deu uns 10, 15 de reunião, já cheguei salvo para não ter erro, porque aí é mais fácil vocês retrocederem, né, para o ponto que estava e continuarem bem. Legal. Filtrar a devolução e aí, de novo, né, finalizar o pedido. Vou colocar aqui. Finalizar pedido no sistema. Pronto. Boa. E acabou, né? Como assim? Legal. Aqui, fim. Legal. E se não, João? Aí a gente só finaliza, né? Porque não precisa pagar mais. Então a gente finaliza o cadastro nos dados. Perfeito. Se não tem necessidade de troco, então finalizar pedido no sistema. Cliente. Agora. Sistema. Acabou, né? Enfim, exato. Pessoal. E aí, como o João estava comentando, como a gente pode editar tudo, se vocês acharem que de algum jeito fica mais visual que o outro, por exemplo, tipo, se a gente quisesse descer esse conferir valor aqui para baixo, desce aí, então, se quiser. Só um segundo. Que eu não foi pro lado aqui. Pronto. Oi. Por exemplo, se você quer descer esse conferir valor para baixo, claro. ficar alinhado, fica a critério de vocês, que fica visualmente mais bonito, sabe?
Poderia ficar assim acho que fica até melhor. Exato. E é isso, a gente trouxe um processo bem básico, assim, para vocês estarem entendendo como funciona, né, nesse comecinho. Tem mais alguma coisa? Não, cara, assim, ficou alguma dúvida sobre o Visage? A gente tentou trazer isso aqui mais para ter uma mão na massa para vocês entenderem saindo daqui manjando pelo menos o básico de como tá mapeando, né? É um bom adendo, assim, que o Visage é um software gratuito, então é só entrar lá no visage.com, fácil, no Google tem, e baixa e ele vai estar, desse jeito que está no nosso computador, vai estar no de vocês, com as mesmas utilizações aqui. Então, é bem tranquilo nesse sentido. Ficou alguma dúvida nessa etapa aqui? Não? Continuando, então. Show. Pode ir. Só fechar aqui. Beleza, galera. Continuando, né, depois de estar fazendo na prática um pouco como é que funciona o Visage, a respeito de processos, e a partir do momento que a gente quer mudar um processo que acontece na empresa ou está deixando ele um pouco mais eficiente, existem alguns desperdícios que a gente pode estar visualizando dentro de tudo que acontece, beleza? Esses desperdícios são definidos em 7 pontos. O primeiro ponto seria relacionado a defeito, que seria um processo que a gente percebe a partir de reuniões ou a partir de visualizações no cliente, que o produto ou aquele serviço está gerando algum defeito no final, que é muito prejudicial e pode ser evitável, né? Com certeza. Outro ponto também seria relacionado à espera, tanto a espera no processo ou a espera para cliente. Então, por exemplo, se eu estou numa organização e demora muito para chegar o processo em mim, acaba que eu não consigo fazer meu trabalho porque possivelmente aquilo não está tão efetivo quanto poderia. O terceiro ponto seria relacionado a estoque. Estoque está ligado principalmente a guardar produtos, porque a gente sabe que a gente tem que pagar para aquilo estar acontecendo. Então, por exemplo, se eu vendo, sei lá, camisetas de futebol, eu tenho um custo para ter aquilo no estoque. Então, se eu tenho um estoque maior do que potencialmente poderia ser, aquilo é prejudicial para mim também. Outro tipo de desperdício seria a questão de movimentação desnecessária, que também está muito ligado ao último ponto, que seria transporte, né? Que seria eu me encaminhar para algum lugar de uma forma que não precise disso, que, como eu falei, desperdiça dinheiro, desperdiça tempo. Outro ponto, o quinto ponto, seria relacionado ao retrabalho, que eu estou fazendo um trabalho que eu não deveria fazer, novamente, por problemas que acontecem no processo. E o último ponto, né, que no caso está ali como penúltimo, seria a superprodução, que é produzir além do necessário. Isso acontece principalmente porque acaba que um produto não é muito estudado e a gente faz ele mais de uma vez, ou talvez de uma forma descontrolada, sabe? Não, só um ponto. Esse ponto de trabalho, quando a gente fala de processo, ele é muito latente, porque a gente percebe, né, quando a gente vai fazer normalmente quando a gente vai modelar o processo de algum lugar, muitas vezes o cara da ponta, estou fazendo a mesma coisa que o cara do início fez, só que ou não fez bem feito, ou enfim, tem algum gargalo no processo que eu estou tendo que refazer esse trabalho que não deveria ser feito caso o fluxo estivesse de forma coerente, né? Então, assim, é muito interessante também a gente, fugir até um pouco do escopo do workshop, mas eu acho que é interessante falar, que é que a gente vai estar seguindo ali um pouco, que, assim, além da modelagem, é muito importante ter essa visão crítica sobre o processo e como ele está acontecendo, para a gente entender e ver realmente se existe algum gargalo, como a gente pode estar melhorando, que é o tal do redesenho, né? Que a gente sempre quer estar melhorando, né? Chegando num ponto de eficiência um pouco maior nos processos dentro da nossa organização. Então, é muito importante estar olhando com esse ar crítico e perceber onde está, né, um seu gargalo que a gente possa estar evitando no futuro. Isso, assim, o mapeamento é essencial, toda organização precisa ter, mas a gente, como a partir de uma visão crítica, por exemplo, nos clientes para DM, a gente precisa estar pensando como melhorar. Então não basta só mapear o que existe, precisa melhorar o que existe e deixar mais efetivo. Assim. Beleza, agora a gente falou um pouco dos desperdícios, que seriam essas perdas que acontecem dentro do processo. Como é que a gente pode identificar esses possíveis problemas? A gente pode identificar a partir de observação dentro da organização, não sei, talvez ir para lá, acompanhar o dia a dia dos funcionários, a partir de entrevistas com os mesmos, também perceber, pô, o que é um problema para você? O que você acha que pode melhorar? Feedbacks também, coletar feedbacks de todos os funcionários, ou talvez a partir de problemas que já aconteceram, perguntar, pô, por que você acha que aquilo aconteceu? Como aquilo pode ser melhorado, né? Também por questões de dados, a gente pegar dados de problemas que já aconteceram, como eu falei, né? E solucionando aquilo, né? E percebendo como que aquilo pode melhorar. De fato, como o João falou, né? Uma visão crítica de tudo que acontece. Então, é isso. E mapeando, né? Tem que ter um mapeamento prévio para a gente poder estar redesenhando isso que acontece. Pois é, não tem muito como a gente dar um tiro, né? Segue um tiroteio e sai dando coisas sem saber como realmente está funcionando hoje e qual seria o ideal, né? Então, não sei se você vai chegar a falar sobre isso, mas a gente tem muito conceito de
de as is, né, que a gente chama na modelagem, que é como é hoje, né, como está acontecendo hoje, e o modo to be, que é como deveria ser, como a gente almeja que fosse, que a gente mapeia e tenta fazer como se aquilo fosse o real, né? Então tenta se aproximar ao máximo disso. Isso que o João falou é muito importante, da questão de pergunta para a própria empresa, porque, por exemplo, no STAR, no projeto com a agência espacial, a gente não está encarregado de executar o to be, porque, assim, quem sabe dos problemas deles e quem sabe como que poderia melhorar, principalmente, são eles. Então, por exemplo, nesse caso, a gente não vai, de fato, ajudar nessa questão de mudanças. A gente vai perguntar para eles o que pode ser melhorado e, a partir da nossa visão crítica de processos e de mapeamento, alterar aquilo de uma forma mais eficiente. Isso, identificando os gargalos que eles mesmos já sabem que provavelmente é um gargalo. Exato. Então, beleza. Aí, continuando, né? Rapidinho, só tirar aqui. Como que a gente pode... A gente colocou aqui exemplos de boas práticas dentro da modelagem e também dentro do mapeamento. Uma boa prática que a gente colocou aqui como principal, que o João já falou pra gente, seria os verbos no infinitivo e em letra maiúscula. Acabou que a gente não colocou em letra maiúscula, mas aqui na ADM a gente coloca, por exemplo, receber, sei lá, demanda externa. Então, quando o cliente está olhando aquilo lá, ele já vai ver, pô, a primeira coisa que tem que fazer é receber. Então, fica na cara qual é a atividade dele, beleza? Outro ponto também é que, como tem essa separação de mapeamento e redesenho, a gente pode, no mapeamento, estar, por exemplo, colocando uma cor vermelha nas atividades que a gente percebe que podem ser mudadas. Então, quando a gente visualiza aquilo, fica claro o que é um problema e o que é um potencial de melhoria, sabe? Outro ponto também seria gravar essas reuniões de mapeamento com os clientes de vocês, ou talvez, sei lá, com a empresa que vocês queiram fazer isso, porque a gente pode estar revendo. A gente sabe que talvez se mapear na hora, ou mapear no momento que está acontecendo aquela reunião, pode passar uma coisa batida, pode passar uma informação, algum comentário. Então, estar gravando isso para poder estar revendo depois também é muito importante. Outro ponto de boa prática, que a gente já colocou na questão do slide anterior, seria essa coleta de percepções, tanto percepções relacionadas ao pessoal da empresa, quanto percepções relacionadas a, sei lá, o grupo de trabalho, alguma pessoa que você queira conversar. Porque é muito importante a gente entender também possíveis ideias do que pode estar sendo melhorado, que foi o ponto que o falou, que é muito importante a gente ter um processo, não é nosso, né? Então, no caso, você está mapeando um processo para uma empresa. Como que eu vou estar falando o que a empresa tem que fazer, sem de fato estar alinhando com ela qual que deve ser o input esperado, o output esperado, sabe? Então, a gente sempre tem que estar perguntando, etapa por etapa, o que tem que ser feito, se está alinhado. Mesmo se eu mudar alguma coisa no redesenho, eu tenho que perguntar se aquilo faz sentido para a empresa, beleza? Perfeito. Eu acho que outro ponto aqui, como boa prática assim, adicional, principalmente em reunião, tem uma voz ativa, mesmo principalmente com reunião com o cliente, né? Tem uma voz ativa, perguntem, porque é muito melhor criar um seu desconforto na hora, né? Não sei como é que isso funciona, às vezes era culpa do coleguinha, mas é muito, muito importante vocês mapearem isso para estarem dando um redesenho no futuro, né? Um to be mais assertivo e que possa auxiliar mais ainda, né? A empresa e cliente do que só se esperar eles falarem algo que está acontecendo. Então, sempre cutuquem mesmo, porque isso é muito importante e é dali que vão sair os melhores gargalos, né, e como resolvê-los. Sim, nesse momento da reunião, se você tiver algum problema nesse começo, você vai ter problema com todo o resto. Então, por exemplo, se eu estou na reunião e eu percebo que o cliente deixou de falar alguma etapa, tipo, ele partiu de um ponto para outro sem botar uma atividade intermediária, eu tenho que estar atento naquilo para não estar deixando nada passar, sabe? Então, esse ponto de sempre estar atento e sempre estar nessa reunião, de fato, tornando ela mais efetiva possível, é essencial, assim. Legal. Beleza. Então, continuando, a gente já falou um pouco sobre o processo, como é que a gente vai estar fazendo aquele processo no Visage. Agora a gente trouxe um exemplo para vocês de um redesenho de processo. Então, eu vou abrir aqui para vocês, rapidinho. Isso aqui, né? Eu abri aqui para vocês um processo um pouco mais complexo, um exemplo que a gente inventou, assim, de um redesenho que a gente criou. Então... Esse ainda é o hoje, né? Exato. Esse aqui é um mapeamento de processo. Vamos supor que tem uma empresa que faz alguma compra específica, que tem um processo de compra de produtos. Aqui vocês podem ler, né, o nome do processo. E esse processo, inicialmente, acontece com 3 áreas ao mesmo tempo, né? 3 áreas que estão definidas nessas áreas aqui. E aí, a ideia é que vocês consigam meio que visualizar isso como um todo e depois a gente está redesenhando isso. Já está redesenhado, mas eu queria escutar de vocês também o que vocês perceberam que pode ser melhorado. Então, como o João já explicou para vocês, essas arraias aqui seriam a questão das áreas que acontecem para aquele processo estar rolando, né? Então, nesse caso, tem a gestão, que seria a área administrativa, a área financeira e a área operacional. E aí, começando então, esse processo inicia lá na gestão. E o que a gestão faz? A gestão vai solicitar
atualização do estoque. O que significa, né? Vai solicitar essa troca, solicitar talvez uma necessidade de compra, etc., para a área operacional. E você pode falar só um ponto. Isso aqui é mais ou menos o resultado de uma reunião, só para vocês entenderem. Então, a gente está na etapa 2, digamos assim, né? Tivemos a reunião, no caso, atualmente a gente está até com uma política de mapear durante a reunião, não necessariamente isso é o certo, que a gente está fazendo, mas normalmente aconteceu uma reunião, a gente mapeou, esse é o passo 2, né, no caso. Né? Depois da reunião, o que a gente conseguiu botar para ser visualizado. Né? Então, assim como está hoje, assim como ficou depois da reunião. Isso, é supondo que já aconteceu essa reunião, já foi estudado e tal, que já mapeou o processo. E foi isso aqui que a gente identificou. E aí, beleza. Inicialmente, a gestão vai estar solicitando essa atualização de estoque para o setor operacional. Aí vocês podem ver que o setor operacional vai fazer umas atividades bem ultrapassadas, por exemplo, contar os produtos manualmente, anotar a disponibilidade dos produtos, anotar no papel, etc. E aí, o setor operacional vai perceber se existem poucas disponibilidades de produtos ou não, que vai estar separado aqui, né? E aí, caso não exista nenhuma necessidade de troca de produtos, né, que não existem produtos que precisam ser disponibilizados, vai informar para a gestão isso e acabou o processo, não precisa alterar nada. Mas beleza, caso existam produtos com pouca disponibilidade, que não consigam ser oferecidos para o cliente, a gente vai estar solicitando a autorização para o financeiro, né, vai ter todo esse trâmite de perguntar para o financeiro como está acontecendo, se tem como estar gastando esse valor, e aí o financeiro vai estar verificando valores com o fornecedor para essa possível compra, somando gastos também necessários, coisas totalmente desnecessárias de acontecerem em empresas atuais, porque tudo isso é automatizado, né? Vai estar ligando para o banco para estar recebendo informações se realmente conseguem gastar esse valor ou não. E aí, beleza, a partir dessa ligação para o banco, o financeiro vai perceber, pô, eu consigo gastar isso, consigo tirar do caixa para poder fazer as compras? Se não, a gente vai estar contactando a gestão para a prioridade de compra. Então, realmente, outra atividade que totalmente desnecessária, isso tinha que ser bem automatizado, verificando os produtos mais vendidos, quer dizer, desculpa, eu esqueci de avisar, né? Passou para a gestão, porque essa linha aqui significa que já voltou para lá, então voltou para a gestão, verificando os produtos mais vendidos, ter essa análise, assim, né, informando as prioridades. E aí, só voltando lá na parte do SIM, porque esse processo vai se identificar depois, caso tenha caixa suficiente, a gente só vai informar a disponibilidade para o setor operacional. E aí, voltando para o setor operacional, a gente vai estar, de fato, encomendando para o fornecedor aquela necessidade. Então, beleza, só resumindo tudo o que aconteceu, a gente tinha necessidade de compra de alguns produtos, e a partir disso a gente teve que solicitar para o financeiro essa autorização, explicar para a gestão quais produtos eram prioridade, caso o caixa não esteja lá essas coisas, e passando para as etapas finais no setor operacional. E aí o setor operacional vai solicitar disponibilidade para o fornecedor, ir no centro de distribuição, então o operacional vai ter que ter o transporte para lá, que a gente sabe que atualmente isso não acontece muito, a gente pode fazer isso de forma remota, por exemplo, e assinar os documentos comprobatórios presencialmente. Então, ter todo esse trâmite que a gente sabe, a gente percebe que talvez não é super necessário. E, beleza, aí esse símbolo aqui seria um símbolo que a gente está aguardando alguma coisa. No caso, a gente está aguardando o período de recebimento do fornecedor. Então, beleza, a gente aguarda esse período de recebimento e recebe os produtos. E a partir desse recebimento dos produtos, a gente organiza o estoque conforme tudo que a gente recebeu para o processo ser finalizado. E aí, eu queria saber de vocês, se alguém quiser falar, tipo, a partir de tudo que eu comentei aqui no processo, o que vocês percebem? E aí pedir para alguém comentar, o que vocês percebem que pode ser melhorado, o que vocês percebem que é um problema que acontece aqui. E aí, pô, se alguém quiser falar aí, seria top. Se ninguém fala, você fala. Pô, alguém, galera? Oi, dá para me ouvir? Oi? Dá sim. Então, eu acho que realmente isso dos processos ficarem indo do operacional para a gestão, para o financeiro, toda hora picotando a linha de produção e tal, eu acho... Não linha de produção, mas enfim, eu acho que isso poderia ser melhorado. E a questão também de automatizar, porque eles acabam perdendo muito tempo e... Enfim, perdendo tempo, tendo que anotar, ligar para o banco e tal. É isso, eu acho. É isso mesmo. Boa. Aí, então, como a Bia falou, esse processo aqui tem muitas atividades que realmente não eram necessárias de acontecer. Vocês podem notar isso até pelo tamanho dele, ele é bem grande assim. E aí, a partir disso, a partir desse senso crítico que a Bia teve, a gente consegue fazer um redesenho. Que o redesenho que a gente criou foi esse daqui. Agora, o financeiro não participa mais desse processo, apenas o operacional e a gestão.
E o que a gestão vai fazer? Vai verificar uma planilha que já está previamente estabelecida, que tem que ser atualizada pelo financeiro e pelo operacional semanalmente. Então, nessa planilha vão ter questões de gastos, questões de que produtos estão faltando, e a gestão não vai ter que entrar em contato com ninguém. A gestão informação já vai estar lá. Isso, a informação já vai estar lá. Então, a gestão já vai estar capacitada para poder estar analisando isso e autorizando as compras. E aí lá tinha um gateway que falava se o caixa tinha caixa ou não. Aqui a gestão já vai informar os produtos em caso de baixo caixa. Então, nessa planilha, a gente vai estar dizendo o que está faltando, o que não está faltando e os valores que podem ser gastos. Então, a partir disso, a gestão vai estar informando para o operacional o que tem que ser comprado, né? Tanto em relação a um caixa superestimado, a um caixa que está em baixa. E aí o operacional vai estar encomendando para o fornecedor, assinando as documentações necessárias online, não tem mais aquele trâmite de desperdício de ter que ir lá, de ter que gastar gasolina, ter que perder tempo para estar fazendo outras coisas. E a partir disso, a gente vai ter um período para receber esses produtos. Então, a gente vai só receber esses produtos e organizar o estoque tranquilamente. Até vocês podem ver que pelo tamanho do processo já diminuiu bastante o tanto de coisa que tinha que ser feito antes e o processo ficou bem mais prático, bem mais eficiente, né, que é a ideia do redesenho. Eu acho legal comentar também que quando a gente vai criar o redesenho, a gente tem que pensar também no porte da empresa. Então, é muito importante a gente estar dando soluções, né, no caso em conjunto, né, mas tipo, chegando a conclusões que façam sentido para a realidade atual da empresa. Não adianta a gente também colocar algo muito mirabolante que a empresa não consegue fazer, que teoricamente resolveria o problema, mas de fato não resolve porque eles não têm a mão de obra ou, enfim, tudo que deveria ter para poder conseguir aplicar isso que a gente está sugerindo. Então, sempre pensem nisso também na realidade da empresa cliente de vocês, caso vocês estiverem fazendo uma modalidade para um cliente, seja para a própria empresa de vocês, sempre pensem na realidade da empresa e até que ponto eles conseguem ir nesse sentido de redesenho, né? O João quis dizer porque, por exemplo, aqui tem a questão de software. A gente fez questão de colocar o Excel, porque existem softwares que fazem isso de uma forma absurdamente top, assim, só que é caro. Então, por exemplo, nesse caso, a gente viu que a empresa cliente não vai ter como gastar um software, sei lá, de R$500 para estar auxiliando isso. Então, o Excel é um software gratuito, sempre de ser utilizado, todo mundo sabe usar, e ficou bem prático e tornou o processo bem melhor, né? Legal. Acho que só outro ponto para comentar mesmo, esse evento aqui de tempo que o João falou, existem mais de um tipo de evento, então, no caso esse amarelo aqui, eles podem apresentar algumas coisas, clicando com o botão de eles conseguem ver aqui o tipo de evento, estava escrito no outro slide, só voltar um pouco no vídeo para ver, mas tem evento de timer, que é esse, então, evento de tempo, né, evento de mensagem, sinal, tem links também, que é algo um pouco mais avançado. Então, enfim, só para mostrar que realmente tem vários tipos de eventos que podem estar acontecendo durante, né? Seja chegar uma mensagem, ter que esperar, fiz um pedido, tem o tempo de entrega, então, enfim, é realmente para representar esse tipo de evento. Isso, e aí outro ponto também que a gente acabou que não tinha comentado antes, que colocou aqui, seria a questão da mensagem, né, que o João acabou de falar. Aqui vocês podem ver que a gente usou uma figura um pouco diferente, que a gente não tinha usado ainda, que seria essa caixinha de texto. Aí para que ela serve? Ela serve para a gente estar colocando observações relacionadas àquela atividade. Então, por exemplo, a partir do momento que o cliente vem para cá e olha isso, ele sabe que tem uma observaçãozinha, pô, que planilha é essa? Quem tem que preencher? Então, já está escrito, pô, é uma planilha no Excel que tem que ser preenchida semanalmente pelo financeiro e pelo operacional. Então, já está tudo bem explicado para não ter que ter nada, sei lá, um manual explicando como que acontece o processo. A ideia é que, olhando isso aqui, já consiga fazer tranquilamente. Tem mais algum ponto? Então, galera, rapidinho. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer sobre os processos, sobre algum ponto que a gente comentou? Ou tá tranquilo? Pode ser dúvida adiante também que vocês pensaram. Qualquer coisa. Vamos jogar agora. Acho que tá tranquilo. Pô, então se tá tranquilo, a gente queria agradecer novamente a oportunidade, né? A gente deixou aí nossos contatos. Se ficar mais alguma dúvida pontual, podem contactar a gente pelo e-mail. Se precisar também, manda mensagem aí que a gente passa o nosso número, que a gente troca uma ideia também sobre mapeamento. A gente tem alguma experiência nesse meio. E é isso. Conectem comigo lá no LinkedIn. E valeu pela presença, galera. Obrigado, pessoal. É isso. Bem, assim então, finalizamos o workshop Visage, Modelagem e Mapeamento de Processos e agradecemos aos ministrantes João Eduardo Silva e João Nóbrega pela participação na 11ª semana de administração, né, semana acadêmica.
Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail e também estarão disponíveis os seus ingressos no Simpla em até 24 horas, para aqueles que permaneceram 75% do tempo do workshop. Também lembramos que mais tarde teremos mais atividades na semana acadêmica e relembrando para vocês participarem da nossa campanha de solidariedade e que estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues para a comissão organizadora, no Auditório Verde da FACE ou nos nossos pontos de coleta. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos aos nossos patrocinadores Fazenda e Mercado Malunga, Dex Company, Caricari Alimentos, Eventos Locações, Mobiliário para Eventos e Patrícia Guiar Fotografias. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Boa tarde.